Olá, pessoal do ciclo 6, professora Valéria de Geografia. Estou passando aqui para gravar esse vídeo para vocês, conforme eu tinha combinado na aula de ontem, né, que não foi possível realizar essa aula, então estou passando aqui para ministrar essa aula para vocês. No caso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões da atividade que eu passei no dia 14, né? Então, essa gravação fica no lugar da aula, que seria a aula online ontem, tá? Então, vamos lá, compartilhando a tela com vocês, para a gente trabalhar a resolução dessas atividades, tá? Estou a caráter hoje, ó, roupinha junina, né, de xadrezinho, só para nossa aulinha. Vamos lá. Então, aqui a gente vai... essa foi a nossa quarta atividade, né? E aí nós vamos para observar essa charge aqui, e responder as questões 1 e 2. Eu tenho uma charge, essa charge ficou muito conhecida, inclusive essa criança é o Alan Kurdi, a família do Alan Kurdi, o pai, a mãe, o irmão, né, fizeram uma travessia aí, através do mar, né, eu vou falar daqui a pouquinho porque está na questão, e aí o barco em que eles se encontravam virou, e aí a mãe do Alan Kurdi, o Alan e seu irmão faleceram, o pai sobreviveu, né? E esse menino, ele passou a ser o símbolo dos refugiados. Então, nós temos aqui, grande parte dos imigrantes que saem da Síria, com destino à Europa, optam pelo caminho da travessia pelo mar. Para tanto, esses imigrantes precisam ir para o norte africano e de lá seguem para o sul da Europa. O problema é que essa via também é seguida por milhares de africanos e extremamente perigosa e vem resultando, desde 2014, em milhares de mortos. Qual é esse mar, né? Que a questão está pedindo. É o mar no qual é necessário atravessar. Esse mar fica localizado no norte da África e no sul da Europa, bem, né? Norte da África e sul da Europa. E aí esse mar é o Mar Vermelho? A letra A, letra B, Mar Mediterrâneo, letra C, Mar do Caribe, e letra D, Mar do Norte, letra E, Mar das Antilhas. Bem, gente, Mar do Caribe e Mar das Antilhas é a mesma coisa, tá? Ele não banha a Europa nem a África, na realidade ele banha a América. Aí nós temos o Mar Vermelho, ele banha a África e a Ásia, mas não banha a Europa. Então, só nos resta, né? Aqui, sim, aí temos o Mar do Norte banha a Europa, mas não banha a África. Então, aqui, a única alternativa é a letra B, que é o Mar Mediterrâneo, né? Que é esse mar, exatamente, que tanto norte-africanos quanto asiáticos atravessam para chegar no sul da Europa, tá? Questão número 2 fala de refugiados. Essas pessoas aqui, né? Elas são refugiadas porque elas estão fugindo de perseguições políticas, religiosas, né? Então, elas vão pedindo o status de refugiados, conforme a gente falou na aula passada. E aí eu tenho refugiados, são pessoas que estão fora do seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados à questão de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido a grave e generalização, violações de direitos humanos e conflitos armados. Aqui a gente vai assinalar 3 alternativas corretas sobre os direitos de um refugiado. Então, eu tenho, por exemplo, o primeiro parênteses diz que o refugiado tem direito a um asilo seguro. O asilo é o país acolher, receber, né, prestar assistência a essa pessoa que está correndo risco de morte. O próximo parênteses diz: todos os refugiados adultos devem ter direito a trabalhar e a criança à escolaridade. Ou seja, o adulto chegando num outro país, né, no país no qual ele se destinou, ele deve trabalhar. E a criança ter acesso à escola, né, que é um direito da criança.
Então, o próximo diz: os refugiados também têm determinadas obrigações, entre elas a de respeitar as leis do seu país de acolhida, ou seja, ele tem que respeitar as leis locais do país que o acolheu. E o último diz que os refugiados só não devem gozar dos direitos civis básicos, pois isso só é possível para a população nativa. Bem, se esse refugiado ele tiver o status, né, no caso, se esse imigrante tiver o status de refugiado, ele passa a ter, inclusive, a nacionalidade. Dependendo do país, essa nacionalidade que é dada é temporária. Ou seja, se ele cometer alguma coisa, ele é deportado, né, alguma coisa desse tipo. Tem países, como é o caso da Alemanha, que dá um prazo de 6 meses para esse refugiado encontrar um emprego. Se não encontrar, deporta ele de volta para onde ele saiu. Então, no caso aqui, como são 3 alternativas corretas, a gente vai ficar com a primeiro parênteses, o segundo e o terceiro. O último está errado, né? Porque, vejam, refugiados só não devem gozar dos direitos civis básicos. Se ele foi recebido no país, né, que o acolheu e deu aí no caso, o direito dele permanecer lá. Então, ele deve, sim, gozar dos direitos civis existentes lá. Então, o último é errado, então não marca, só os 3 primeiros. Questão número 3 é uma questão passada aí no Enem, né? Então, eu tenho lá, é a letra de uma música de Chico Buarque, que diz: meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou uma artista brasileira. Então, nesse caso aqui, as características familiar descrita deriva do seguinte aspecto demográfico, né? Então, Chico Buarque está trazendo aí uma série de familiares com várias naturalidades distintas, né? Era um avô pernambucano, era um pai que era paulista, era um bisavô mineiro, era um tataravô baiano, né? Então, isso aí representa o quê? Representa aí que essa família Chico Buarque viajou bastante, né? Realizou bastante movimento migratório. E aí nós temos as alternativas aqui. A letra A diz que foi uma migração interna. A letra B diz que é a população relativa. A letra C, expectativa de vida. A letra D, taxa de mortalidade. E a letra E, índice de fecundidade. Então, aqui só está certa a letra A, né? Que é uma migração interna, ou seja, ele faz referência a estados brasileiros, né? São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Bahia são estados do nosso Brasil. Então, é a migração interna que ele realizou. A quarta questão diz que os imigrantes de vários continentes têm escolhido a Europa como destino. Isso pode ser explicado mediante o fato deles acreditarem que, desembarcando em terras europeias, terão oportunidades e escolhas sobre onde vão ficar. E o principal motivo para isso tem origem em uma história de 30 anos atrás. Em 1985, quando países europeus assinaram o Tratado de Schengen, que possibilita, conforme eu falei com vocês na aula passada, né? O Tratado de Schengen possibilita o quê? A letra A diz: a obtenção de visto de permanência em qualquer país que eles entrarem. A letra B diz: o pleno emprego ofertado pelas ONGs, que são organizações não governamentais, e instituições humanitárias como a Acnur. Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É da ONU isso aqui, tá? A letra C diz: possibilita a livre circulação de pessoas entre as fronteiras dos países da região durante 90 dias. A letra D diz: uma vida plena com todos os direitos e deveres de um cidadão europeu devido à necessidade por mão de obra, que a Europa tem, né? A Europa tem necessidade de mão de obra. Ela vai dar essa vida plena, todos os direitos civis a qualquer cidadão, né? E a letra E diz: a obtenção de visto permanente, uma vez que esses povos possuem o status de refugiados. Então, aqui, o que é que possibilita o espaço Schengen? O espaço Schengen foi assinado, né? Hoje participam dele 30 países, e esse espaço ele vai exatamente possibilitar que quando você chega, por exemplo, em Portugal,
Portugal assinou o Tratado de Schengen. Então, você pode circular por outros países que também estejam no Tratado de Schengen, você pode livremente circular durante 90 dias, né? Com visto de turista, por exemplo. Durante todo esse tempo você pode passar lá. Depois dos 90 dias, você tem que pegar um novo visto, se for o caso, tá? Então, aqui, o correto vai ser a letra C. E é assim que a gente termina a nossa aula de hoje, tá? Com a resolução da atividade. Ok? Então, deixa eu só parar de compartilhar aqui. E aí, eu me despeço de vocês, né? Desejo a vocês um ótimo recesso e um ótimo São João para vocês e a família, tá? Se cuidem direitinho e a gente se encontra dia 5, se Deus quiser. Até a próxima aula. Tchau, tchau.